Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, Deus me trouxe aqui hoje porque eu quero entregar uma mensagem de vitória para a sua vida. Uma palavra que vai renovar a sua fé e a sua esperança, e não somente isso, ela vai te aproximar de Deus e vai te lembrar o quanto você é amado pelo Senhor. E no final nós vamos fazer uma oração e o melhor de tudo, eu creio, Deus vai responder, Deus vai falar ao seu coração, amém? Então fique comigo até o final porque eu tenho certeza, hoje você vai sair diferente daqui. Eu sei que muitos de vocês que têm me acompanhado nem moram no Brasil, vocês moram em outros países e eu quero muito agradecer vocês. Eu não os conheço pessoalmente, eu gostaria muito. Mas se a gente não se encontrar aqui na terra, nós vamos encontrar na eternidade com Jesus. E aí lá nós teremos tempo de sobra para falarmos das maravilhas do Senhor. Imagine, irmãos, como vai ser lindo, abençoado, maravilhoso. E eu sei também que muitos de vocês que estão aqui no Brasil são de vários cantos do país. E isso é uma bênção, porque isso mostra que a palavra do Senhor tem alcançado milhares e milhares de pessoas. E vocês têm sido usados por Deus para isso. Quando vocês compartilham essas orações no WhatsApp, vocês não imaginam aonde a semente vai cair. E essa semente tem dado frutos porque muitas pessoas chegam até mim, elas me param na rua e elas dizem: pastor, um dia uma pessoa da minha família compartilhou comigo a sua oração e eu não parei mais. Pastor, eu te escuto todo dia, de manhã e à noite. E eu louvo ao Senhor pela sua vida porque eu tenho sido transformada, eu tenho sido transformado. Irmãos, quando eu escuto isso, eu só consigo pensar no quanto é importante você compartilhar esta oração, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, então se inscreva já no meu canal para nós já começarmos. É só você clicar nesse botão aqui embaixo do vídeo e inscrever-se. Dá uma olhadinha aí, você vai ver que é só clicar, não tem que pagar nada. E aí quando você clicar no botão inscrever-se, vai aparecer um sininho aí do lado. Clique nesse sininho e selecione a opção todas. Assim a próxima oração vai chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, ok? E se você quiser se tornar membro aqui do meu canal e ganhar os meus 2 livros digitais, é só você clicar no botão Seja Membro e aí você também estará contribuindo automaticamente com as instituições de caridade e eu creio que muitas vidas serão alcançadas através de você. Aleluia! Irmãos, para começarmos o momento de hoje, eu quero ler com você um trecho da carta aos Efésios que fala sobre a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. É uma mensagem muito profunda que está escrito em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o 5. Olha o que está escrito. Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Glória a Deus, irmãos, olha que promessa maravilhosa. Aqui está dizendo que Deus é rico em misericórdia, Deus nos ama e Ele fez com que o seu próprio Filho Jesus fosse até a cruz para morrer uma morte terrível, para que os nossos pecados não caiam sobre nós, mas caíssem sobre Jesus. E foi naquele momento que o justo morreu pelo pecador. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, é pela graça. E é somente pela graça que nós podemos ser salvos. Eu sei que todos nós, em algum momento, nós temos aquele sentimento de culpa por algum erro que a gente cometeu, não é verdade? Talvez você tenha sido grosseiro em algum momento, você agiu na raiva, principalmente com pessoas da sua família, com um amigo querido, com pessoas que você ama. Ou talvez você ignorou o pedido de ajuda de um mendigo, alguém que estava ali na rua passando necessidade. Ou talvez você fez algo que foi contra os seus valores lá no seu trabalho. E depois disso, é como se um fantasma ficasse na sua mente, fica te assombrando com aquilo que você fez e aquilo que você sabe que não é certo. Irmãos, essa sensação tem um nome: consciência pesada. Irmãos, não tem nada melhor do que a gente colocar a cabeça no travesseiro e termos a consciência limpa. Tem pessoas aí que podem enganar uma nação inteira, mas eu fico pensando, será que essa pessoa tem paz? Porque a Bíblia diz que o ímpio não tem paz. A pessoa que faz algo errado, a pessoa que se levanta contra Deus, ela jamais vai ter paz no seu coração. Ela pode ter dinheiro, pode ter bens, pode ter todas as pessoas à sua volta, mas jamais terá a paz que só Jesus pode dar.
Então, irmãos, a consciência nada mais é do que uma ferramenta que Deus colocou em cada um de nós, e ela funciona como se fosse uma bússola, como se fosse um farol que nos orienta sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu particularmente acredito que quem controla a nossa consciência é o próprio Espírito Santo, porque ele grava a lei de Deus em nossos corações e ele nos mostra qual direção devemos tomar. E aí, irmãos, quando a gente peca, a nossa consciência reage, deixando aquela sensação de peso, de desconforto. E esse sentimento de culpa, mesmo que seja desconfortável, ele tem um propósito: chamar a nossa atenção para as nossas falhas e nos levar ao arrependimento. Irmãos, imagine se não fosse o Espírito Santo nos convencendo do pecado. Nós nunca reconheceríamos a necessidade de um Salvador. E é justamente o fato da gente entender que somos falhos pecadores que nos faz querer um Salvador, alguém para nos resgatar dessa condição miserável de pecador. E então fica aquela pergunta: como que nós podemos então nos livrar desse tormento de ter uma consciência pesada? Como nós podemos lidar com a culpa que nos condena e que nos enche de remorso? Eu sei que é muito difícil encarar o espelho depois da gente cometer um erro que feriu não somente a gente, mas as pessoas que a gente ama, que a gente admira. E fica muito difícil também a gente orar a Deus. Tem muitas pessoas que têm vergonha, têm medo de buscar a Deus quando elas cometem um erro, sendo que na verdade deveria ser o contrário. É nessa hora que devemos buscar ajuda, que devemos clamar pelo socorro do Senhor. Amém? E nós sentimos vergonha, tristeza, por quê? Porque nós achamos que não somos dignos de estarmos na presença do Senhor. Mas devemos entender uma coisa, irmãos: Jesus veio e morreu na cruz porque Ele sabia que para nós não tinha mais solução. Nós estaríamos condenados eternamente. Jesus sabia que um dia você iria cair e por isso Ele já pagou o preço por você, sem você conhecê-lo. E é por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou, mesmo nós sendo seus inimigos por causa do pecado. Então, irmãos, a verdade é: nós não somos dignos de estarmos na presença do Senhor. Por melhores que tentemos ser, ninguém é digno por si só. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Ele enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E aí, sabe qual deve ser a sua reação diante da oração? Você não precisa ficar se lamentando por horas e horas. Você não precisa fazer penitência. Você não precisa querer fazer algo para retribuir a graça do Senhor. Você deve simplesmente abrir o seu coração e crer na graça, no amor de Deus. E nesse momento você começa a agradecer ao Senhor pelo perdão, pela graça que foi alcançada. E quando você faz isso, você está demonstrando que você não vai tentar corrigir os seus erros na sua própria força. Você não vai tentar consertar as coisas do seu jeito, não. Você está confiando que o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz é suficiente para te perdoar. Porque o sangue dele é puro. Ele assumiu a culpa que era sua. Ele sofreu o castigo que você merecia. Amém? Eu fico imaginando o apóstolo Pedro, sabe? O apóstolo Pedro foi um homem muito falho, um homem que agia por impulso e em muitos momentos ele não fez a vontade do Senhor Jesus. A Bíblia conta que ele já estava caminhando com Cristo, já fazia 3 anos e ele já tinha visto muitos milagres, muitas maravilhas, inclusive na sua própria vida. Ele chegou a caminhar sobre as águas, ele chegou a ver Jesus colocando de volta a orelha do soldado, quando Pedro quis defender Jesus e agiu por impulso e quis cortar a orelha do soldado. Então, naquele momento, Jesus demonstrou graça e ele mostrou: Pedro, não haja por conta própria, você vai colher consequências ruins. Deixe de ser esse menino imaturo, esse homem de pequena fé. Confie que Deus está cuidando de mim. E então Jesus mesmo disse: olha, eu estou indo para a cruz por livre e espontânea vontade. Não são os homens que estão me prendendo, não é ninguém que vai me matar, ninguém pode tirar a minha vida. Eu dou a minha vida por amor a vocês. E então, irmãos, a vida de Pedro foi um processo. Assim como nós estamos no processo da santificação. Nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos nesse corpo de pecado. Mas enquanto estivermos com Jesus, devemos buscar acertar mais e errar menos. Não para sermos salvos pelas nossas obras, não. Nós já somos salvos. E agora as nossas obras são uma consequência de um coração que foi transformado. Entendeu? Tem pessoas que acham muito difícil serem salvas porque elas olham para suas falhas. Não, irmãos. A salvação é pela graça. É um dom gratuito de Deus.
As nossas obras são uma consequência de algo que já aconteceu no nosso interior. E então, o Espírito Santo que agora mora dentro de você, se você já entregou sua vida para Jesus, esse Espírito Santo vai te convencer de que o melhor caminho é fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Amém? E mesmo depois que Pedro tentou proteger Jesus, cortando a orelha do soldado, Jesus foi lá, curou aquele homem. Mesmo depois daquilo, Pedro ainda não tinha aprendido a lição e ele chegou a dizer para Jesus: Jesus, jamais eu vou deixar que o Senhor vá para a cruz. Eu vou te proteger e eu estou disposto a dar a minha própria vida em favor de ti. E foi naquele momento que Jesus disse: Pedro, não fale assim, porque logo você vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro, na sua soberba, no seu orgulho espiritual, ele caiu e ele acabou negando Jesus. Quando Jesus começou a ser castigado, humilhado, Pedro fugiu e ele chegou a dizer: eu não conheço este homem. E naquele momento, irmãos, quando Pedro já havia negado 3 vezes, Jesus olhou para ele e ele sentiu aquela dor no coração, aquele arrependimento, aquela dor profunda de alguém que havia prometido uma coisa, mas não conseguiu cumprir, ele não agiu da maneira correta. E eu costumo dizer que Jesus não desistiu de Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. Isso é tão importante, irmãos. Vocês que têm caído em tentação, vocês que têm falhado, não desistam de si mesmos. Não parem de buscar ao Senhor nesse momento tão difícil, tá bom? Nós vamos orar agora e eu quero muito que Deus faça uma obra linda na sua vida. Mas você tem que parar de remoer o seu passado, tem que parar de remoer os seus erros e você tem que pedir que Deus tire toda a inquietação, que Deus perdoe os seus pecados e te dê a paz. Amém? Deus quer te libertar hoje da culpa, do remorso, Ele quer te restaurar por completo. E aí você vai olhar para Jesus e você vai adorá-lo de todo o seu coração, porque agora você reconhece que quem te salva é Jesus. Não são as suas obras, não é o seu próprio esforço, mas é a graça do Senhor. Amém? E se você perceber o que aconteceu com Pedro depois do seu arrependimento, você vai ficar impressionado. Pedro foi um exemplo para todos os outros apóstolos, irmãos. Ele escreveu a carta de 1 Pedro, 2 Pedro. Irmãos, que homem usado por Deus, que homem maduro, que homem temente ao Senhor. E nós sabemos que o final da vida de Pedro não foi fácil. Ele acabou sendo perseguido e crucificado de cabeça para baixo. E os estudiosos dizem que Pedro, ele só morreu de cabeça para baixo porque ele mesmo pediu. Ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que o seu mestre Jesus. Então, ele preferiu morrer de cabeça para baixo. Olha isso, irmãos, que coração transformado. Um coração que agora não buscava se proteger, não buscava justiça própria, mas buscava confiar no Senhor. E ele deu bom testemunho até o final de sua vida, e eu desejo que aconteça o mesmo com você, tá bom? Então agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero interceder por você e nós vamos levantar um grande clamor aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Pai, que palavra profunda nós ouvimos hoje. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pelo ar que respiramos. Eu te agradeço pela Tua bondade e Tua misericórdia. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Pai, nós tomamos posse, Senhor, deste amor. Nós não conseguimos comprar a salvação, não conseguimos conquistá-la com o nosso próprio esforço, mas somente podemos aceitá-la através da fé em Jesus, porque a salvação é pela graça. E por isso, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque se não fosse o Teu amor por nós, estaríamos completamente perdidos. Ó Senhor, quantas vezes ficamos remoendo o passado, remoendo o pecado, sendo que a Tua palavra diz que se arrependermos dos nossos pecados e confessá-los em oração, o sangue de Jesus nos purificará de todo o mal, de toda consciência pesada, e o Senhor nos dará um novo começo. Pai, a Tua palavra diz que o Teu amor foi mais forte do que a morte. O Teu amor foi demonstrado lá na cruz do Calvário, com o sofrimento de Jesus, porque o pecado gera morte, e para que nós não fôssemos condenados, Jesus sofreu em nosso lugar.
Ó Senhor Jesus, eu só tenho que te agradecer, Senhor. Eu não estaria aqui hoje pregando, falando com os meus irmãos, se não fosse o teu amor e a tua graça. Obrigado, Jesus, por ter me dado uma consciência limpa, uma certeza de salvação, não pelo meu mérito, mas pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor trouxe também o arrependimento ao meu coração e de todos aqueles que estão me ouvindo agora. Senhor, nós queremos ser pessoas melhores, mais parecidos com Jesus. Por isso, meu Pai, nos liberta do pecado, dos vícios, da prostituição, da pornografia, da traição, da mentira, meu Pai. Quantas vezes nós cometemos mentirinhas? Nos ajude, Senhor, a sermos santos, assim como Jesus é santo. Nos ajude, meu Pai, a agirmos no Espírito e não na carne. Nos ajude a obedecer a Tua palavra e fazermos a Tua vontade. Pai, neste momento eu aproveito também e oro por esta pessoa que está doente. Oh, meu Deus, essa mulher, meu Pai, que está sofrendo na cama, está sofrendo com remédios, Pai, e a dor não passa. Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, neste momento esta pessoa. Este homem também, meu Pai, que está com fortes dores, Pai, tem sofrido com a recuperação da cirurgia. Jesus, cura esse homem completamente, Senhor. Esta mulher que está em tratamento de câncer, eu te peço, Jesus, cura ela agora, Senhor. Traga, Senhor, da tua cura completa. Envia os teus anjos ali, meu Pai, e libera a bênção, Pai. Faça com que as células se restaurem. Faça com que o corpo todo, Pai, seja restaurado em o nome do Senhor Jesus. Ó, meu Pai, o Senhor conhece cada célula dessa pessoa. O Senhor conhece o interior. E eu te peço, traga a cura, Pai, a unção, a força, a restauração. E que mesmo nesses momentos de dor, de incerteza, essa pessoa possa sentir a sua presença reconfortante. Durante cada sessão de químio, de radioterapia. Ó, meu Pai, traga também, Senhor, a tua paz em cada coração. Cuida das famílias, Pai, dos familiares, dos amigos, de pessoas que estão sofrendo agora. Jesus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada um de nós. Pai, eu sei que eu estou orando aqui também por pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando por vários conflitos no casamento e muitas vezes por causa da falta de dinheiro. Jesus, abre portas, Senhor, dá-nos sabedoria, Pai, e principalmente força para trabalhar, principalmente ânimo para seguir em frente. Senhor, restaura essas famílias, meu Pai. Dá, Senhor, da tua bênção, libera o teu favor sobre elas e que nunca falte o pão, o alimento, que nunca falte a roupa, que nunca falte, Senhor, a paz e a alegria neste lar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque foi muito bom esse momento de oração hoje. Eu já estou sentindo a tua paz, a tua presença. E eu te peço, Pai, que essa paz, que esta unção permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto.
Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida.
E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito.
É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio,
a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.